Vamos orar a Deus, pedir que Deus possa abençoar a nossa escola dominical. Nosso Deus, nosso Pai, somos gratos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estar estudando mais uma vez a Tua Palavra. Te agradeço, Senhor, te louvo e te louvamos porque o Senhor é maravilhoso, ó Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Uma das coisas, irmãos, que nós podemos ver aqui, depois eu volto nessa imagem aqui. Davi erige um altar na ilha de Ornã e escolhe o lugar do templo. Ornã não era o lugar, era a pessoa, né? Na ilha de Ornã era um lugar que essa pessoa era dele. E quando Deus manda Davi fazer isso, na verdade, Deus manda Davi levantar esse altar ali, e ele era jebuseu, certo? E ele pediu para ele fazer a oferta lá, levantar um altar ali, e ele então falou: não, tudo bem, você pode fazer e eu ofereço para você os animais, ofereço para você tudo que você quiser. Mas ele falou assim: não, eu vou oferecer, mas eu não vou fazer nada de graça, eu não vou oferecer nenhum sacrifício que não me custe nada. Então, essa foi a lição ali que podemos aprender aqui. Então, quando ele levanta então aquele altar ali, ele fala essas palavras. Está lá em 21, 1 Crônicas, 21, 18 a 27, essa história. Tá? 1 Crônicas 21. Por que Deus manda ele fazer isso? Lembra que antes que nós tínhamos visto aqui as consequências do pecado de Davi? Qual que foi o pecado dele? Quem lembra? Censo. Mandou fazer um censo, mandou contar as pessoas, certo? Quantas pessoas tinham, não foi da vontade de Deus, porque ele foi alertado a respeito disso, até inclusive pelo seu comandante, e Deus diz aqui que ele citou Davi, o diabo citou Davi para ele fazer isso, com a permissão do Senhor. E isso aí entra numa coisa muito bem. Como que o Davi foi citado para fazer algo errado e depois foi punido? Então, isso é importante nós entendermos. O que havia acontecido? Vamos ver aqui no capítulo 21. Veja o primeiro versículo. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a liberar a Israel. E disse Davi a Joabe, aos maiorais do povo: ide, liberai a Israel, desde Berseba até Dan, trazei-me. Aí vai. Então disse Joabe: o Senhor acrescente o seu povo 100 vezes tanto, como é porventura rei meu Senhor. E aí vai. Ele é alertado, mas mesmo assim ele prevalece sobre a Joabe, a sua palavra. Então, quando ele faz isso, depois ele reconhece que Deus, que não era da vontade de Deus. Então, Deus oferece para ele três castigos: 3 anos de fome, 3 meses sendo consumido pelos adversários e 3 dias, 3 semanas do Senhor consumido pela peste. Davi escolhe a terceira. E quando ele estava para destruir Jerusalém, então, assim, o que perceber? A gente é alertado, alertado por uma coisa de moral. Isso. Mesmo assim, ele foi lá consultar o Senhor. Então, a gente tem que, às vezes, ser aberto, fazer, sempre que atenta a isso, para voltar.
Deus nos dá um princípio levado no Novo Testamento. Se você não faz por fé, você está pecando. Por fé no sentido é, se você não tem certeza que é da vontade de Deus, então não faça, espera ter certeza. Esse é o princípio da palavra de Deus. Olha, eu estou fazendo, não sei se devo fazer isso. Tenho minhas dúvidas se eu devo fazer. Então esse é o princípio que eu devo fazer, então não faz, até você ter certeza. Certo? É claro que às vezes, para você ter essa certeza, você também pode fazer algumas perguntas. Olha, isso é pecado? Certo? Isso vai ferir alguém? Vai contra o mandamento de amar a Deus, então escolher ao próximo? E isso vai prejudicar alguma coisa, alguém? Algumas perguntas vai para mim ter essa certeza se eu devo ou não fazer isso, certo? Mas respondido essas perguntas, não prejudicar ninguém, poderia fazer mais pecado, mas mesmo assim eu continuo na dúvida. Talvez a resposta é eu tenho que esperar ter essa certeza. E às vezes, né, no caso de Davi, foi muito mais claro, foi alertado. Foi alertado por subordinado dele. Ele tinha autoridade maior que ele. Pareceu bravo para o que consultar o Senhor. Fala aqui, ó, no versículo 6. Porém, os de Levi, Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável em honra. Ele ficou fora do que é errado. Ele fez, ele era soldado, tinha que obedecer. Contou, E ficou, fez má vontade. Então, quando estava para destruir Jerusalém, lembra que ele se coloca, então, intercede, Davi intercede do povo, se coloca, olha, então, está aqui à disposição, não destrua esse povo, porque o pecado foi meu. Então, vai ver as consequências, às vezes, do pecado do governante, leva toda a nação a ter as consequências. Por isso, irmãos, quando ele pensa, olha, eu não vou votar, não. Isso aí não adianta nada. Você faz sua parte. Por quê? Não adiantou nada, mas você fez sua parte. Você votou consciente daquelas pessoas que você acredita que realmente vai fazer o bem para o Brasil, está de acordo com as que realmente acredita mais nas coisas que nós acreditamos, de acordo com a palavra de Deus. Então, quando você não faz a sua parte, deixa para os outros escolherem, o governo, talvez você não vai gostar e falar. E o que vai acontecer? As consequências nós sofremos. Certo? E isso é tão importante. Se eu for ver lá, as consequências que um pai de família faz das decisões, vai trazer consequências para os filhos. E nós vimos aqui nas escrituras, às vezes até para os, dependendo da decisão, para os netos, bisnetos, até para a geração bem mais antiga, entendeu? Isso aí então a gente tem que tomar muito cuidado. Lembra que Ezequias ele tomou aquela decisão de mostrar tantas coisas para o rei de Babilônia? Né? Você está vendo aqui, ó, tudo isso que Deus, na verdade, ele falou, Deus, olha, tudo isso aqui, ó, que Deus falasse, tudo aquilo, tantas riquezas tem. Deus não gostou. E Deus falou assim, agora, tudo isso aí que você mostrou para ele, um dia ele vai brincar e tomar tudo. Mas não vai ser nos seus dias, não, porque você foi um bom rei. Então tá bom. Como assim? Tá bom, e minha família? Mas ele, porque ele não ia ver mais do que os seus filhos iam ver. Não foi nem seu filho. Não foi nem o filho dele, nem o neto. Mas pegou seu bisneto. Foi sofrer as consequências. Mas, às vezes, as pessoas temos que ter essa consciência. Não, eu tenho, vou fazer aqui, pode eu não ver consequência, eu ver, mas as minhas gerações vão ver. Isso aí isso aí a gente vê nas escrituras. Bom, então Davi vai oferecer seu holocausto lá nesse local.
Ele faz esse altar, constrói esse altar, porque é algo que Deus manda ele fazer por causa que Deus simplesmente não castigou mais, só até que foi 3 dias, né? Deus fez isso, Deus não destruiu Jerusalém, mas ele mandou fazer o altar e oferecer ali sacrifício. Então ele assim faz, certo? Na ilha de Orna. Essa está registrada lá no 28, 21, no capítulo 21, 18 a 30, certo? Então aqui nós temos essa história. Monte Moriá. Aqui, depois nós temos aqui, ó, 28 a 30, Davi vai escolher o lugar do templo. Então vamos ver. Nesse momento da história de Davi, nós vamos ver que eles não tinham ainda o lugar que ele iria construir o templo. Ele sabia que Deus queria que construísse o templo, só que ele não iria construir. Então, o próprio Davi escolhe o lugar, né, 28 a 30. Então, vamos ler esses 3 versículos. 21, 28 a 30. Vendo Davi, no mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, o Jebuseu, sacrificou ali. Porque o tabernáculo do Senhor, que Moisés fizera no deserto, e o altar do holocausto estavam, naquele tempo, no alto de Gibeão. E não podia Davi ir ali consultar ao Senhor, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Ok, então aqui estavam então, ali, essa era de Orlando, é ali no Monte Moriá, certo? Onde seria construído o templo, certo? O tabernáculo naquela época seria o templo, a tenda, onde Deus se apresentava. Seria o templo ele faz nos moldes do tabernáculo, tá? Só que a proporção maior. Então a planta era o tabernáculo, só, entendeu? Então era 2 compartimentos. Podemos pensar assim, olha, tem lá uma parte maior e depois lá no fundo onde ficaria o Santo dos Santos. Isso aqui era o modelo do tabernáculo, era a tenda da congregação que eles chamavam. E só que aqui não entrava, não é igual a nós, todo mundo entra no templo, né? Lá eles não entravam, só quem entrava é só quem estava trabalhando, certo? Aí eles construíram uma área que chamava de átrio, certo? O átrio que ficava ao redor, ficava na frente. Ali que as pessoas entravam para oferecer o holocausto. Um altar de bronze ficava na frente, já tinha bacia para ele lavar a mão, para se higienizar, para poder oferecer o holocausto limpo. Depois o altar de bronze. Eles adoravam Deus. Aqui dentro, no caso, para a gente ter uma noção, ficava a mesa dos pães da proposição, ficava o candelabro, e lá no Santo dos Santos ficava o altar da propiciação, guardado no altar ficava a Arca da Aliança. Só que nesse tempo de Davi, a Arca da Aliança estava separada do altar, certo? Ela estava em outro lugar. Nós estávamos no tempo que eles trouxeram a arca e foi trazendo por parte, que eles tinham que levar a arca, e agora ele ainda estava ainda junto. Então eles vão trazer a arca para ficar junto. Ok? Então aí capítulo 22, então aqui escolhe o lugar assim, nesse monte, né? Essa ilha aqui que ele compra e dá o devido preço, e aí ele vai construir o altar, ele vai construir o templo, certo? Ele faz os preparativos para edificar o templo. Lembra que ele não iria construir, mas ele já adianta bastante, certo? Vocês veem, por exemplo, quando se vai construir um prédio,
A gente vê lá, vem as pessoas limpam, tiram as casas que estão lá, tal, fica. Aí ele não, aqui vai construir um prédio. Aí demora começar a construção, por quê? Tem todo o preparativo. Primeiro, não pode começar enquanto não tiver legalizado no fim. Certo? Aqui não é questão de legalização, era uma questão já que Davi não ia construir. Ele não seria a pessoa responsável pela construção. Mas tinha que preparar o povo espiritualmente para fazer essa construção. Porque era a construção de um templo onde apresentaria a presença de Deus. Então, uma das coisas que eles não podiam fazer lá diz que ele não cortava pedra dentro do templo. As pedras já vinham todas lavradas, todas do mesmo tamanho que precisavam, porque não podia ouvir som ali dentro da construção. Imagina você fazer uma construção barulhenta, né? Nessa construção não teve nenhum barulho. Eu não sei como, mas a Bíblia fala assim. Então, veja os preparativos, então, 1 22, 1 a 5, e Davi dá ordem a Salomão acerca da construção do templo. 1 Crônicas 22, 6 a 19. Então, vamos ver. Nós não vamos ver tudo, aqui é muita coisa. Então, versículo 6 fala, Davi então chamou Salomão, seu filho, e ordenou que edificasse uma casa ao Senhor Deus de Israel. Então, ele já tinha preparado Salomão para isso. Interessante, pessoal, quando vocês leem, quando a gente lê primeiro o Reis, a gente vê Davi, de repente vê Davi doente. E aí, a gente não vê todo esse preparativo que ele faz com Salomão. A gente vê Davi doente e, de repente, Amon tomando o trono. Certo? Depois fala, Batseba vai lá, o Natan, lembra? Vai com o Natan, fala para ele, não, que Amon, que era o irmão de Salomão, tinha tomado o trono. Aí Davi, senão ele Salomão vai ser o quê? A gente já vê, Davi já estava preparando ele. Se entrasse Amon, e fosse permitido isso, realmente talvez isso não seria executado, essa construção do templo. E eles tinham preparado Salomão, certo? E isso nós vemos claramente aqui no livro de Reis. Então, e Davi não estava doente, cama ainda, quando ele falou essas palavras, né? Ele estava justo a ponto de poder ensinar para ele. Porque dizia Davi, Salomão, meu filho, ainda é moço, tem, e a casa que há de edificar para o Senhor será magnífica em excelência para o nome e glória em todas as nações. Eu, pois agora lhe preparei materiais, assim preparou Davi materiais em abundância antes da sua morte. Então Davi já estava juntando, preparando material puro antes que ele viesse a falecer. Vou dar ordens para ele. Primeira coisa que conhecidos. Outra coisa que está no livro de Crônicas é a organização dos cultos. Isso também é muito importante. Veja que Davi, ele não construiu o templo, mas como ele era um homem segundo o coração de Deus, ele não era levita, ele era da tribo de Judá, mas ele era uma pessoa que envolvida na adoração a Deus. Mas muito envolvido na adoração a Deus. Então, o que ele faz? Há uma organização, capítulo 23. Observa aí, capítulo 23 faz de Salomão Rei. Depois ele vai fazer, versículo 1, capítulo 23. Sendo, pois, Davi já velho e cheio de dias, fez a Salomão seu filho, rei sobre Israel. Reuniu todos os príncipes de Israel, como também os sacerdotes levitas,
E foram contados levitas de 30 anos para cima, e foi no número deles, sendo as suas cabeças 38.000. Deste havia 4.000 para promoverem a obra da casa do Senhor, e 6.000 oficiais, juízes. Aí vai falando as funções de cada um dos levitas. Então ele faz isso aí, certo? Versículo, capítulo 24, as divisões dos sacerdotes. Uma coisa importante, eu não sei se vocês já repararam na medida que a gente está estudando, os levitas faziam o trabalho, mas sacerdotes, ou eram os sacerdotes que iam trabalhar no Templo do Santo dos Santos, todos eles tinham, no Santo dos Santos e entrava aqui no templo, todos eles deveriam ser descendentes de Arão. Os levitas iam fazer os outros trabalhos, certo? Carregar, no caso, carregar o tabernáculo, oferecer holocaustos e todas essas coisas. Os sacerdotes também faziam. Então, os levitas tinham, então eram os outros descendentes. Mas esse trabalho aqui só podia ser sumo sacerdote alguém da descendência de Arão. Então, não podemos esquecer disso. Tá? Então, não era qualquer levita que poderia ser sumo sacerdote. Aí, tinha cantor. Davi, ele realmente fez essa organização, porque ele era músico, né? Ele gostava de música, ele era preparado na música. Então, ele colocou essas pessoas assim. Então, ele organizou bem, antes da sua morte, ele organizou tudo. Então, ele tinha porteiros, os guardas dos tesouros, tudo isso aqui era fora daqueles dois, daquela nave principal lá, que era igual o tabernáculo. Sabe? Tinha outras construções fora disso. Capítulo 28, a serviço de Davi. Então, nós vemos aqui funções dos porteiros, os guardas dos tesouros, era muito trabalho que havia. Então, aí, pessoas que iam trabalhar para oferecer holocausto. Vamos entender um pouquinho a questão de oferecer holocausto. As pessoas vinham, eles entravam lá, ficavam lá no átrio, lá onde tinha o altar de bronze. Então, eles ofereciam, precisavam de muita gente para trabalhar, para oferecer holocausto, porque era muita gente que estava trazendo seus animais para apresentar no altar. E aqui, nesse caso, era apenas os sacerdotes também, né? Davi dá uma planta do templo. Ele está lá no capítulo 28. Inclusive, então, ele já faz a planta. Então, mostra que isso aqui é organização, né, gente? Igual hoje, né? Hoje você vai fazer, primeiro você pensa o que você vai fazer e você não vai construir, né? A gente pensa, primeiro a construção está aqui na mente. Depois você coloca no papel. Qualquer construção deve ser assim. Mesmo que você comprou um terreno lá, você vai fazer. Você nem faz planta, né? Tem muita gente faz assim, né? Nem faz planta tudo e vai construir, mas na mente já imaginou como é que ele quer. Mesmo que ele não fez planta tudo direitinho, não foi lá, não fez tudo, organizou. Às vezes acontece muito isso, né? Mas aqui, a pessoa pensou em fazer de acordo com o plano que ele pode, né? Então, ele vai fazer. Então, primeiro a gente constrói aqui, depois a gente tenta colocar em prática na medida possível, né? É essencial para tentar os erros básicos. Você vai fazer uma construção, você tem que fazer o alicerce, porque tem uma história, a parte elétrica, o ligado, tem que fazer as paredes, a construção. Então, todo esse planejamento tem que ser gasto, porque você vai precisar das pessoas que te pessoal. Como eu posso tratar a parte de interação, como eu posso tratar uma parte de tempo, estou fazendo as paredes para penetrar a parte de elétrica. É por isso que eu tenho várias pessoas especialistas.
Aí você mencionar um pouquinho sério. Você onera, não você vai fazer primeiro algumas coisas. Já eu vou arrumar o quintal, aí eu vou jogar nas partes, eu só. Então, eu vou estar ali, eu tenho que dar medida, então, 5 anos. Não consegue, entendeu? Então, assim, ele me diz E também dependendo do futuro, então, por exemplo, a construção, dependendo do tamanho, existe uma planta para a parte hidráulica, uma planta para a parte elétrica. Igual que se um dia você precisar mexer, você vai saber onde que estão as coisas, certo? Então, isso também é uma questão futura também, né? ele não dá uma quiz, você não quer isso, porque se você começa a falar, eu preciso de que a licença do construtor, por quê? Essa licença é necessária? Beleza sua, tudo que eu colocar serviço, provado na pagamento do INSS. Eu sou tenho a licença da Constituição, eu não tenho licença, porque o serviço que eu paguei, que faz, fiscal não tem valor, só vale se for licença. Isso não é licença. Tem muitas coisas. Depois, nossa, agora o INSS foi tão caro, você usou a lei, agora você paga tão caro. Inclusive, Planejamento, né? E a gente tem esse princípio aqui de organização. E Davi, já, ele que pensou primeiro, certo? Ele já deixou nessa parte que demora, né? E até juntar materiais, claro que ele preveu o material que ia ter e tudo, mas ele conseguiu algumas coisas. Mas, e esse planejamento também, tudo ele fez. Porque as pedras, ele escolheu as pedras que o som ficava lá dentro, né? Espalhava. Esse foi um planejamento, porque tem vários tipos de pedra, tipo assim. Depois ele destruiu. À frente vem e o outro lado destrói o teto todo. Mas você vai, uma construção você faz para você não sabe as gerações futuras. A discussão Ainda saqueou. dentro de quê? O que eles colocaram dentro do templo lá? História de Deus. Está colocando o quê? Estado de Deus. Não tinha nada a ver, entendeu? Lá dentro, no interno dele, quando a gente está estudando sobre tem coisas lá que você fala assim, puxa vida, as pessoas foram orientadas, voltou a cometer os erros seus, e não podia, que Deus colocava, não cria status para Deus, depois criar figura, imagem, ele permite isso aí, por isso que eu permiti destruir tudo. Infelizmente, né? Profanação do tempo. Mas demorou, né? Eu sofri o tempo, quanto tempo? Olha, por muitos anos. Eu não sei, eu não tenho a data aqui, mas vários anos. Certo? Acho que o primeiro destruir definitivamente foi lá em Roma, né? Aí era romana, né? Depois de Cristo, né? 70 depois de Cristo. Então, esse tempo de Salomão durou muitos anos. É mais de 500. Depois eu vou ver quantos anos ele durou. Mas vai uns 500 anos, porque foram vários reis, certo? Então, quando a gente vê lá todos, ele passou todos eles, certo? Mais ou menos a vida do rei era 40 anos. Os primeiros reis, pelo menos, foi 40 anos. 40 de Saul, 40 de Davi, 40 de Salomão. Só aí foi governado. 40 anos governando. Governando. Verdade isso. Não, Davi morreu com 70 anos, né?
Então, nós podemos ver o seguinte: durou bastante tempo. E a gente, quando faz uma construção, não sabe o que vai acontecer no futuro. Gosto de construir casa aqui na Tibete, onde no bando. Então, esse caso foi ocupado aqui. O que eu falei para agora, né? Eu vou, às vezes, a vida inteira para fazer essa casa, eu trato. Agora eu vou concluir. É assim. Ainda bem que hoje o tempo é nós, né? Pastor Roberto, mas a família dele tinha uma casa lá que ele comprou até dos pais dele, lá no fundinho lá. Aí, vendeu. 410 anos. É muito tempo. Deve ser destruído. Aham. 410 anos. Durou bastante. E só foi destruído porque ele desobedeceu, como eu vou falando. Idolatria, pecado, outros tipos de pecado. Tal. Porque a idolatria chama outro tipo de pecado. Quem é envolvido com a idolatria geralmente é envolvido também com pecados sexuais, com esse tipo de coisa assim também. Certo? Então, os últimos atos de Davi, capítulo 29 de 1 Reis. Davi mostra a Salomão que ele tinha feito para a obra da casa do Senhor. Ele juntou ouro, prata, bronze e ferro. Então, coisas que só podiam ser feitas na hora, lá depois, mas ele juntou esse material, ouro, prata, bronze e ferro. Ainda convocou o povo para contribuir mais. Então, nós temos as ofertas para a construção do templo. E já no capítulo ainda 29, versículo 10, nós temos a oração de Davi, a ação de graça de Davi. Aí ele agradeceu pelas ofertas levantadas. Então, nesse parte aqui, nós podemos aprender muita coisa sobre ofertas. Então, vamos ver aqui. Versículo 10. Achou aí? 29, 10. Por isso, Davi louvou o Senhor na presença de toda a congregação. Está bendito do Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade e eternidade. Tu és, Senhor, magnificência, o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é Senhor, o reino, e te exaltaste acerca do cabeça sobre todos. Riqueza e glória vem diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e a tua mão a força e poder, e a tua mão está a engrandecer a força de tudo. Então, até aqui nós temos o que? Uma oração de exaltação a Deus, de adoração. Certo? É só agradecer a Deus. Só a partir daqui que ele vai começar a fazer algumas petições. Então, depois ele vai dar graça. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Porque quem sou eu, quem é meu povo, para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti, e do que é teu, damos. Olha aqui o princípio de oferta. Quanto que é do Senhor? Do que você recebe? Certo, tudo é dele. Tudo é dele. Certo? 100% que você ganha de Deus. É claro que você não vai trazer os 100%, senão você não tem como sobreviver. Mas você tem que ter essa em mente. Porque quando eu tenho esse princípio que tudo pertence a Deus, eu vou estar tendo um planejamento de gastar tudo dentro da vontade de Deus. E o que é de Deus, que é o meu dízimo, oferta, eu vou estar trazendo para a casa de Deus, de acordo com o que Deus propôs no seu coração. Então, o próximo de acordo também com a sua prosperidade. Então, tem homens que propuseram dar ao Senhor 90% de todo o lucro. Claro que se ele deu 90%, ele ganhava bem, a ponto de poder ele ter com 10%, né? Então, Deus tocou no coração dessas pessoas fazer isso. Isso foi voluntário, também não pode ser uma coisa coercitiva, igual fazem algumas igrejas, né? Voluntariamente da pessoa para poder fazer isso, né? Então, não, tem que ser a vontade que Deus colocou, não que o homem ficou falando de bênção, você não deve ter bênção, não é assim. A pessoa vai
eu proponho no coração. É isso o significado. Mas eu tenho que ter sempre esse princípio, 100% do Senhor. Então, eu vou gastar com sabedoria. Então, quais os princípios que Deus tem sobre finanças? Certo? Então, isso é a primeira coisa importante. Então, esse princípio tem que ser levado em conta. Então, aqui nós temos vários princípios sobre fé, fidelidade, graças a Deus, e reconhecer que tudo vem do Senhor. Ele que deu saúde, trabalho e sabedoria para nós trabalhar. Então, tudo pertence a Ele. Então, devemos dar graças por tudo que nós temos. Se o Senhor nos der prosperidade, louvado seja o Senhor. Se o Senhor quer que eu viva de acordo com aquilo que Ele me propôs, né? A viver. De qualquer forma, Deus é que tudo pertence a Ele. Olha, veja o princípio. Somos estrangeiros dentro de ti, peregrinos, como todos os nossos pais. Como sombra são os nossos dias sobre a terra, sem ti não há esperança. Ele reconheceu a brevidade da nossa vida. Tem muita gente trabalha, não usufrui daquilo que faz, às vezes nem contribui para a obra de Deus, e não usufrui também, guarda. E às vezes a pessoa não aproveita, certo? Daquilo que fez. Pior ainda, aproveita errado. Fica na velhice, em vez de fazer as coisas certas, para isso que já acontecimento. Tem tudo isso. Eu falo sempre aqui, a lógica é você ser mais leve, mais sábio. Sábio assim, perante Deus. Se a gente tem que evangelho, mais leve, normalmente as pessoas mais leves sabem o poder do Brasil. Se você chegar lá no Congresso, presidente da pessoa deve ser a pessoa mais sábia, perante Deus, para fazer o bem da população. O problema é que a ninguém tem Deus. Ele não vai lá para servir as pessoas, vai lá para servir a si mesmo. Nem a Deus. Nem a Deus. Claro. É por isso que a gente tem que saber, olha, conhecer a pessoa mesmo. Conhecer, não é qualquer uma. Muito bem. Esse é difícil, né? Mas assim, ele reconheceu que era estrangeiro, peregrino, e que nós temos uma vida breve. E é verdade, né? Nós já chegamos lá depois de 60, não, para você tão rápido. Um dia desse eu era menino, era jovem, passou assim, muito rápido. Quando a gente vê, a gente já está velho. E, né? É verdade. Então, as coisas vai assim. Então, como é que então eu tenho que viver com sabedoria a vida. E você sabe. Sábio, a Senhor. Principalmente, exatamente. Sábio, incluindo Deus na vida. E não é sabedoria não inclui Deus, né? Tem que ter Deus. O Espírito Santo de Deus virá. Amém. Sem ele. Dá bobeira mesmo. Vamos ver aqui, continuando. 16. Senhor, nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para te edificar uma casa ao santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Então ele está reconhecendo, ó, Senhor, isso aqui que eu estou dando do Senhor é teu já. Só estou devolvendo. Esse é o princípio da oferta. Certo? Quando você está dando uma oferta ou um dízimo, você fala, estou devolvendo daquilo que Deus me deu. Parte daquilo que Ele me deu, eu estou devolvendo para o Senhor. Porque tem mania de falar, vou dar um dízimo. Não, você vai devolver uma parte que Deus te deu. Exato. Uhum. E isso é tão importante. Lembra que lá na igreja primitiva, as pessoas costumavam vender a propriedade, dava tudo, dava 100%. Deus propôs o coração dele, dava 100%. Ananias e Safiras, ele vendeu, reteve parte. Tinha problema que ele fez, reter parte? Era pecado? Não, não tinha problema, certo? Só que ele reteve parte e deu alguma coisa, ele falou que estava dando tudo. Esse foi o problema dele.
Mentira. Foi a mentira, certo? Foi mostrar um desprendimento que ele não tinha. Tudo bem, ele não era obrigado, não, era dele. A oferta tem que ser voluntária, tem que ser porque quer, certo? Agora, eu não posso mostrar uma coisa que eu... Tem que ser sincero, entendeu? Você não é, né? Tem que ser, não é, exatamente. Então é isso. Aí ele foi castigado severamente por causa disso, né? Com a morte. Ele e a mulher dele. É mentira, né? Você tem uma notícia aqui, que é um país que os convencionais que se emitir para pegar um cargo. Eu não sei um país que desenvolveu. É Salvador. Eu acho que é. Eu não lembro, mas é que eles perderam um cargo, porque isso aqui é mentir para essa sociedade. Se fazer no Brasil, Agora, isso aí não vem pra cá, não se preocupa, não. Salvador, ele chamou Quem todos, tá lá não deixa vir. ele chamou todos os seus ministros e falou assim: olha, se vocês estão escondendo alguma coisa, vocês falam agora. Vocês não vai ter. mas fizeram a lei para isso. Exato, fizeram a lei para isso. Vocês falam agora, não vai ter nenhum. A punição vai ser leve, tudo. Isso aí é aquele que fez presídio? Peguei lá, né? Peguei, não. Tinha o nome dele. Aí ele falou assim: olha, vocês vão falar por agora, e se esconder, se for descoberto, vocês vão lá para aquela prisão lá, que tem direito. E muitos deles confessavam que eles já sabiam, né? Então é isso. Então, quando a lei é severa, tira a questão da corrupção do país. Hoje eles estão construindo lá, está virando um paraíso lá. Por quê? O dinheiro está aparecendo. Certo? O Brasil precisa cobrar mais imposto? Não. É só parar de roubar. É só parar de roubar e precisa também administrar corretamente. É o princípio que temos aqui nas Escrituras. É o que eu e o Amuniel estamos comentando. Quantos países passou nós e nós continuamos na mesma coisa e não sai do lugar? Exato. Mas o futuro sempre. Mas o futuro. Então, isso aqui é muito importante. É um princípio bíblico que tem que ser aplicado na minha vida em particular. É financeiro e tudo. Financeiro e tudo, e que tem que ser aplicado. E que se for aplicado também em termos de macro, né, um país, uma cidade, os mesmos princípios vai fazer prosperar. O princípio de prosperidade está aqui. Eu não preciso ficar inventando e fazendo culto de prosperidade, prometendo coisas. Não, o princípio está aqui. Obediência à palavra de Deus. Certo? Tudo pertence a Deus. Seja honesto, faça as coisas direitinho, tudo. Vai dar tudo certo. Bom, Deus nunca prometeu a alguém que você vai ficar rico. Ele nunca prometeu isso para ninguém. Eu não posso falar que prometeu. Mas, se eu fizer as coisas de acordo com a palavra de Deus, Deus pode me abençoar em muito. Posso não ser bilionário, mas eu posso viver de acordo com razoavelmente conforto, certo? Isso depende do tipo de governo também, porque dependendo do governo, vai propiciar pobreza para todos, felizmente. O que a gente primeiramente, saúde? Porque isso sobre quando eu digo saúde, tem uma vida padrão, tem caso de sites, dinheiro, em dia, são palavras que uma vida pai, ele não ficou pai, esse dinheiro antes que eu não passava pelo dinheiro para fazer o que eu fiz. Passou pouco tempo por isso, isso é legal, era também. Eu também pensava em começar a trabalhar, A riqueza maior realmente é ter Deus e a família, né? A família vem pessoas, salvação, Coisa, se uma riqueza for de tirar de Deus, se pode não falar nada, ele não vai chegar. Porque o espírito do seu coração está onde está. Só riqueza.
Senhor nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para edificar a casa do Senhor, eu já vi, né? Eu bem sei, Senhor, Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, da sinceridade do meu coração, voluntariamente dei todas essas coisas e agora vi com alegria que o teu povo que se acha aqui voluntariamente te deu. Então, Davi, ele mesmo deu da coisa, o povo também deu também. Coração. De coração. Então, ainda vai ser consagrado ao Senhor, porque era para fazer a obra do Senhor, né? Tinha que ser uma coisa bem consagrada. Então, ele consagra toda aquela oferta, não vamos ler mais, não, porque eu quero encerrar hoje já essa parte. Muito bem. Então, Salomão, aqui ainda no finalzinho do Crônicas, nós temos aqui os atos que Salomão é proclamado rei. No finalzinho fala assim, ó. Assim Davi, versículo 26. Assim Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. E foram os dias que reinou sobre Israel, 40 anos. Em Hebron reinou 7 anos, e em Jerusalém reinou 33. Morreu numa velhice cheia de dias, riquezas e glória. E Salomão, seu filho, reinou no seu lugar. Os atos do rei Davi, assim como os primeiros e os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, vidente, nas crônicas do profeta Natã, nas crônicas do Gado, vidente, juntamente com todo o seu reinado, seu poder, os tempos que passaram sobre eles e sobre Israel, sobre todos os reinos daquelas terras. Então, lembra aqui que aqui fez citação de 3 fontes aqui, sobre o que eu estava falando sobre as fontes. O livro de Crônicas, ele foi escrito após acontecimentos. Foi Êxodo, provavelmente, que escreveu, e foi lá, consultou vários livros daquele livro, ele fez primeiro e segundo Crônicas. Certo? E aqui está. Mandou lá os outros para trás. Exatamente. Nós já estudamos lá. Fala o Êxodo. Foi lá, estudou. Ele estudou. As fontes aqui, ó. 11, 19 fontes. Como se fosse hoje, eles chamam isso aqui de bibliografia. Né? Vai fazer o que? Uma bibliografia. Aonde que Uma coisa que deu, né? Hã? Uma coisa que deu. Uma coisa que deu. Então ele fez as suas fontes, foram essas 19 que é citado no próprio. Certo? Bom. Uma pessoa também pode fazer bibliografia de uma pessoa. Biografia da pessoa. Aí já é biografia. Não, ela morre, você estudar ela. Sim. Você vai estudar, você já bom. A pessoa morreu, você vai estudar ela. Certo? Aí você vai fazer a bibliografia dela. A biografia, você vai fazer a biografia dela e você vai consultar as fontes também. É a bibliografia. Vou fazer uma biografia. Da bibliografia. Bom, e aqui nós encerramos então o livro de 1 Crônicas. Certo? Semana que vem nós já vamos entrar no livro de 2 Crônicas. Certo? Eu expliquei isso aqui errado, mas na semana que vem eu conserto. Não, tá certo. A introdução equivale ao de 1 Crônicas. Tá certo. Vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, aliás, eu vou pedir para a pessoa voluntária agradecer pelo tempo das passadas. Também traz autoridade para poder falar. Entregando as pessoas para o Senhor toda a nossa vida. Eu fui de não sei e a Amém.